Muito bem, queridos, queridas, vamos então começar o nosso estudo fazendo as nossas preces iniciais. E vamos trazer a nossa presença, recolher a atenção do ambiente externo, dos tempos, passado e futuro, trazer a nossa presença da forma mais serena, clara, vívida para esse momento, para que nossa mente e coração se tornem recipientes adequados para as palavras do Lama e para todos os ensinamentos que ele vem nos oferecendo ao longo deste livro. E nós pedimos as bênçãos de Guru Rinpoche, que abençoe nosso fluxo mental, que abençoe nosso estudo. Fazemos então a prece de 7 linhas. Rum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Ogyen Yoge Nubjantsam. Pema Gesardam Pula. Yantsen Chogi Nyodrupye. Pema June Jesudrak. Kordo Kandro Mampeko. Keki Jesudak Drupki. Jinde Lapti Shekso So. Guru Pema Siddhi Hum. Orgen Yogi Nubjansam. Pema Gesardam Pula. Yantsen Chogi Nyodrupni. Pema June Jesudrak. Kordu Kandro Mampeko. Keki Jesudak Drupki. Jinde Lapti Shiksu So. Guru Pema Siddhi Hum. Tomamos refúgio nas 3 joias, refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chotnan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Trola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chotnan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupa Show. Antes de seguir com a leitura, vamos fazer a nossa meditação de quarta, né? Conduzidas pelo Lama Ala. Hoje eu trago uma prática que eu frequentemente faço, a gente frequentemente faz aqui, né? Que o Lama conduziu num retiro de 2018. Só um instante, gente, acho que travei. Eita, que travou meu. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Carol? Ah, travou minha tela. Lelê, não consigo compartilhar. Vejamos. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
E que saco. Pera lá, gente, desculpa o conflito. Não consigo compartilhar a tela, tá travado, não consigo abrir outra janela. Bom, não consigo abrir a janela, então vamos voltar. Gente, a gente vai seguir com a leitura, e aí, se as coisas se organizarem, a gente faz a prática no final, tudo bem? Não sei o que houve, então vamos lá. Vamos seguir com a leitura, né? Que é também super fundamental. Então, na semana passada, vocês conseguem ver a tela? Marcele, está vendo a tela? Sim, tá vendo. Então vamos lá. Na semana passada a gente fez um estudo extra, vamos dizer assim, né? A gente usou um material de apoio para falar sobre as bodhicittas, né? Relativa e absoluta. E aí a gente trouxe esse elemento para a gente contemplar um pouco mais profundamente, considerando o aforismo anterior a esse, que seja, né? Proteja as duas, ainda que custe a sua vida. As duas que são as bodhicittas, relativa e absoluta. Então hoje a gente segue pelo aforismo, pratique as três austeridades. E as três austeridades são lembrar-se, evitar e cortar o fluxo. Lembrar-se refere-se a ter em mente os remédios contra as aflições mentais assim que surgirem. Na analogia de guerra, frequentemente encontrada nos escritos budistas, o soldado que se aventura na batalha está completamente familiarizado com seu arsenal de armas e sabe exatamente quando e como e quando usá-lo. Quando sua mente está cercada por aflições, se você não se lembrar dos antídotos específicos ou gerais contra elas, você nem terá chance de utilizá-los nas batalhas contra as aflições mentais. Memorizar os aforismos deste treinamento da mente é uma maneira eficaz de gerir o inventário de seu arsenal espiritual. Então, a gente vai ter em mente todos esses que são considerados os remédios contra as aflições mentais. E sempre que uma aflição mental surgir, a gente vai usar esses medicamentos, né? A gente vai tomar essas pílulas que são os ensinamentos do Dharma. Então, a gente tem, só aqui no caminho do treinamento da mente em 7 pontos, a gente já recebeu um arsenal, né, de possibilidades, de armas possíveis, né, para travar, para lutar contra essas aflições. Então, é importante sempre que a gente tenha isso em mente, sempre se lembrar, e que se quando uma aflição surgir, a gente vai lá nesse baú, né, e lança a mão de desses métodos para cortar essa aflição pela raiz. Então, só ler não é suficiente, né? A gente vai precisar ter isso em mente. A gente vai precisar se lembrar dela quando as aflições surgirem. O segundo, a gente está falando de três austeridades, né? A segunda austeridade é evitar. Evitar é outra tática de guerra. Há muitas pessoas que não são agradáveis e muitas calamidades ocorrem na turbulência do cotidiano. Certamente haverá ocasiões em que as aflições mentais estarão prontas para engoli-la. Em uma onda de indignação ou de desprezo, estará prestes a inundar a sua mente. Com a prática, você começará a ver isso se aproximando. Não se deixe simplesmente ser arrastado. Evite. Quando reconhecer as distorções aproximando-se de sua mente, dirija a sua atenção para elas pensando: eu estou vendo você se aproximando, raiva, ciúme, apego, e você não vai me capturar. Reconheça a aflição, lembre-se do antídoto específico e evite, saindo do caminho da aflição. Essa é uma outra forma, né, gente? Eu não sei como é para vocês, assim, mas para a gente perceber a aflição surgindo, à medida que a gente vai praticando o chão, até a gente vai se familiarizando, ouvindo e contemplando os ensinamentos, vai ficando cada vez mais possível perceber as aflições quando surgem, né? Então, quando elas surgirem, a gente não vai, nós não vamos nos deixar ser capturados por ela, né? Cooptados por ela e arrastados. A gente vai olhar para a cara delas e vai evitar ser arrastado. Às vezes a gente não consegue, né? Dependendo da intensidade da situação, quando a gente vê, a gente já foi. A gente percebe que foi, solta e volta.
quantas vezes a gente precisar, na prática formal e que é um treino para a vida cotidiana, né? Quando a gente está em prática formal de chamata, por exemplo, vem o pensamento e arrasta a nossa mente. É fácil a gente perceber, né? E a gente solta o pensamento e volta. E quando a gente está na vida, no movimento da vida, a gente vai perceber isso também acontecendo nas nossas relações e nas nossas interações. Quando surgir uma aflição, a gente percebe ela surgindo e não se deixa arrastar por ela. Evita, né? Ou corta. E se a gente perceber que foi arrastar, a gente solta e volta, né? Então, essa é uma outra, a segunda das três austeridades. E a terceira é cortar o fluxo de aflições mentais assim que surgem. É a terceira austeridade. Cortar o fluxo exige uma intensa vigilância. Assim como ler um livro sobre natação não o impedirá de se afogar, um erudito que guarda um armazém de conhecimentos budistas não será capaz de reduzir o fluxo de não será capaz de reduzir o fluxo de aflições mentais sem prática. Existem duas estratégias gerais para cortar o fluxo de aflições mentais. Uma estratégia é reconhecer quando a aflição surge e então estabelecer a mente em seu estado natural, observando a aflição sem se identificar com ela. A estratégia de estabelecer a mente em seu estado natural é simples, mas difícil de realizar e exige grande vigilância. Essa estratégia pode ser bastante eficaz. As aflições mentais são como parasitas. Se forem observadas sem que você se identifique com elas, elas morrerão por inanição. É como cortar a linha de abastecimento do inimigo, uma maneira muito eficaz e não violenta de ganhar uma guerra. Então, essa primeira da estratégia, a gente vai treinar na prática formal, né? Se a gente não tiver uma prática formal de meditação, uma prática formal de shamatha, vai ser muito difícil a gente conseguir estabelecer a mente no estado natural quando estiver envolvido no movimento do mundo, né? Então, a gente vai treinando isso na prática formal, sentadinho na nossa casa ou onde for, né? Nos nossos encontros, e vai treinando e percebendo a nossa capacidade, desenvolvendo essa habilidade de estabelecer a mente. E aí, quando a gente estiver no oba-oba da vida, vai ser possível fazer isso. Não que seja fácil, como o Lama disse, né? Não é fácil, mas é uma das duas estratégias de cortar a aflição mental. Sim, a Aninha ou o Paulo, pode falar aí. Interessante que tem momentos em que eu percebo uma determinada aflição mental. Francamente, na minha cabeça eu percebo ela, mas não tem nada querendo se livrar dela, sabe? É interessante, porque não é uma coisa que às vezes tá lá na discussão. Eu vejo que é uma coisa e ao invés de eu, não, vamos parar, não, parece que tem um atrativo naquela aflição mental, né? Então tem que cortar esse atrativo dessa aflição mental. Ah, porque não sei o que, ela tem razão, não tem razão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu vejo que isso é uma aflição mental, mas assim, sabe? Então tem que me sinto que eu tenho que cortar o desejo, não digo, mas a sedução dessa aflição. A Uhum. sedução. Essa é a palavra, né? É, que bom que você reconhece, né, Aninha? Muito bom que você reconhece. O ponto é esse, né? Que a gente está tão condicionado de uma vida, de muitas vidas, né? A gente está tão condicionado e tão habituado a ser envolvido nessa sedução que ela, às vezes, nos encanta, né? E esse encadeamento de possibilidades, né? Que a gente vai pensando, pensando e trazendo soluções, enfim. Aquilo Aham. dá uma É, sensação de até uma sensação de poder, não poder entre aspas, de um poder de resolução, assim, de uma situação, que às vezes não é por aí, né? Mas isso sim, perceber já é um passo dado no caminho, né? é. E aí a gente vai olhar para como isso reverbera dentro, né? Enquanto tiver, aí quando você está seduzida, fazendo todo esse processo, como é que fica no final? Será que isso te impulsiona adiante no caminho que você quer seguir, está seguindo? Ou isso te estaciona?
né? A gente vai contemplando de todas as formas possíveis, com muita amorosidade, generosidade, com muita verdade também, né? Isso é um aspecto super importante para todas nós, assim, todos nós. Na nossa prática, a gente ser muito sincera com o que a gente está experienciando e muito sincera com as possibilidades e com as sensações que advêm daquilo, né? Então, aí, com essa sinceridade para com nós mesmas, eu acho que a gente vai abrindo o caminho, né? Ouvindo e abrindo. Então, essa é Uhum. uma forma, né? Estabelecer a mente no estado natural. Mas aí, para soltar tudo isso, a gente precisa querer soltar, né? Se a gente tiver É seduzido, vai ser verdade. mais difícil. Mas é parte do caminho, né? É parte do processo, assim. E cada um de nós vai experienciar isso de forma parecida, mas distinta, né? Com condicionamentos mais intensos, mais específicos relacionados a alguns aspectos de experiência ou a outros. Mas a base não é diferente, né? A base das aflições e tudo. Vamos seguir então para ver a segunda forma de cortar o fluxo das aflições mentais. Então, a primeira é estabelecer a mente no estado natural. E a segunda estratégia para cortar o fluxo antes de ser arrastado para o turbilhão das aflições é aplicar um antídoto específico, como o cultivo das bodhicittas, relativa e absoluta. É útil ter em mente que a característica determinante de uma aflição mental é ser algo que perturba o equilíbrio da mente. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né, na nossa percepção. A aflição mental é aquilo que perturba o equilíbrio da mente. Para discernir experiencialmente se sua mente sucumbiu a uma aflição mental ou não, verifique o equilíbrio da mente. Se ele estiver rompido, significa que você está sob a influência de uma aflição. Quando você pratica a atenção plena à respiração, é provável que surja algum grau de equilíbrio mental. Há também momentos em que a mente está relativamente equilibrada sem meditar. Como um estado de mente relativamente equilibrado e saudável, só um instante, Marcela. Trabalhamos arduamente, nos cansamos e adormecemos. Deixa eu marcar aqui. Sim, Marcele. Sim. Ah, o seu microfone está fechado. Ué? Perguntei, esqueci. Aí. É, não, é. O que eu ia falar antes, mas agora já passou. Não pode É falar. que eu falo que é a força do hábito, né? É a força do hábito. Mas se a gente parar para pensar assim, hoje eu tenho esse hábito assim, bem estabelecido, porque eu já pratiquei ele muito tempo. Eu não nasci assim, eu nasci com tendências, né? Então, se a gente pensar ainda mais que a idade que eu tenho, assim, então é a força do hábito. Mas eu não nasci assim, então eu posso também ir me desabituando aos pouquinhos também, como se fosse um tratamento de sensibilização, né? E uma coisa que eu vejo mais difícil é lembrar que é todas as pessoas. Eu vi uma coisa do Eric agora também, a maior dificuldade assim, é a pessoa lembrar de fazer o exercício. Porque se tivesse exercício um pouquinho mais presente, eu poderia pegar a aflição, não depois que ela está no apogeu, que eu já estou seduzida. Eu poderia pegar ela bem no instantezinho que ela vem. Então, eu montei para mim, já há algum tempo que eu faço isso, eu montei alguns esquemas para me lembrar, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que eu já converso assim: no hospital, quando eu estou lá, antes de abrir a porta, eu paro. E são muitas portas. Então, assim, se eu não criar um esquema assim que me ajude, né? Não é que eu não queira fazer o exercício, eu quero fazer. Eu preciso me desabituar desses maus hábitos. Mas eu preciso me lembrar. Se não me lembrar, nada acontece. Vai acontecer de vez em quando, depois que eu já estou perdida lá, né? Não é? Então, assim, É, então a gente tem que criar pequenos assim, despertadores, que a gente podia chamar, para me chamar a atenção, né? Vou no banheiro, eu vou no estacionamento, eu dou uma volta na quadra. Eu passo o dia no hospital. Então, eu faço coisas assim, no carro, antes de entrar, porque senão eu não vou me lembrar. E que quando eu uso um lindo. despertador muito tempo, eu já tenho que mudar, entendeu? Porque aquilo já começa a ficar viciado, né? Aí não, tem que mudar. Então, assim, tem que ser meio criativo, assim, meio palhaço, assim, consigo mesmo. Mas tudo isso para eu me desensibilizar desses maus hábitos. É só isso. Gratidão, Marcele, que boa dica, gente. Olha, essa dica para mim foi assim, foi incrível. Eu vou adotar também. E essas paradas assim, né? Porque às vezes a gente está tão
às vezes não, a gente está tão no piloto automático, principalmente quando a gente está nessa fase ainda produtiva também, de ter que trabalhar, e filho, não sei o quê, e vai para aqui, vai para ali. A gente se vai, né? Vai, igual uma louca. E essas Você tem pausas, cinco, você tem cinco para atender de manhã? Então você não pega um e vai para o outro. Você para, aham, é, para. Eu faço assim. E assim eu vou criando coisas assim. Eu adoro tomar café. Para. é, Eu vou inventando assim. E aí o dia fica bem divertido, sabe? Porque eu vou brincando comigo mesmo. Ao mesmo tempo que eu vejo eu fazer assim, mas assim eu vou me divertindo, que eu fico, vira uma brincadeira de bom gosto, que é me ajudar a me desensibilizar desses maus hábitos. muito bom, muito bom. Até entre pacientes eu faço isso também, uma pausa, trago, né? É, Mas fazer isso no movimento também é uma coisa interessante. Vou criar esse hábito. eu E, é, gostei. e essa desensibilização é uma boa palavra também. Uma desensibilização desses maus hábitos que a gente já está condicionado, né? Já tem as tendências, mas ao longo da vida a gente foi fazendo, praticando, praticando, e praticando, até que eles estão hoje como estão. Parece densos e fixos, né? Mas não são, como a Marcele nos lembrou. Obrigada, Marcele. Ótima E dica. assim, ó, Aline, fazer como se Sim, fosse uma brincadeira. Faz como se fosse uma brincadeira. com Se leveza, você quer, né? não é um professor que vai exigir que você faça alguma coisa, não é você sendo seu próprio professor, não. Vai brincando. E aí já fica lá e você se diverte, você faz, não faz, mas você vai fazendo. Ótimo. Obrigada. Muito boa dica. Essa Imagina. leveza também. É, Obrigada, Marcele. consigo mesmo, sabe? Consigo mesmo. Muito bom. Roberto, querido, fale. Olá, Tudo boa bem? noite a todos. Nesse sentido ainda, eu acho que é uma coisa interessante para a gente refletir que o karma não é apenas as coisas, as situações que nós encontramos, mas é como a gente reage a essas situações. Porque quando a gente está sempre no momento presente, né? Nunca estamos no passado nem no futuro, e estamos sempre encontrando coisas. Nesse momento, esse karma amadureceu. Você não vai poder fazer nada. A verdade é que tem karma rápido. Você Uhum. toma álcool e vai dirigir, aí você fala, foi vida passada. Foi nada, porque você bebeu, entendeu? O karma não, a karma são causas e condições dentro de causalidade. Então, agora, você, como a Marcele falou, no momento presente é aquela que você talvez não precise ser tão arrastado. Quando Uhum. acontece alguma coisa, a gente já tem respostas automáticas, certamente. Essas respostas automáticas fizeram a gente sobreviver até hoje. Quando a gente nasceu, a gente já sabia procurar o peito da mãe para mamar. Não foi algum pequenininho, não tinha conceitual, não tinha nada disso. Tinha só, né, aquele instinto. Agora que a gente tem esse todo aparato e tudo, a gente pode chegar e ver, mas vem cá, eu estou super condicionado. Podia diminuir um pouco isso, eu tenho uma certa liberdade nisso. No que está acontecendo, a gente não tem no momento. Você tem um minuto antes, porque tem karma Uhum. rápido. Está entendendo o que eu quero Uhum. dizer? Não faz Sim, sentido? sim, sim. Eu acho que isso faz muito sentido. Eu Faz, não faz preciso de um sim. mestre falar isso pra gente, a gente consegue ver pra gente mesmo, entendeu? Não é? De Isso, que isso é é, fantástico, né? Que os mestres apontam para a gente perceber, observar e perceber em nós, né? Não é só para é acreditar neles. Porque se a gente sair do caminho olha, do a gente vai ver, ouvinte. Não que o né? caminho do ouvinte não seja importante, É né? Você importante e está sendo necessário, né? claro e necessário, mas Mas não depois, pode em um estagnar, determinado parar aí. momento, você tem que sair do caminho do ouvinte, senão você vai perder. É, Você vai perder. A gente é, sai de uma vida entre outra, dá reset. É que nem um computador que dá reset. A gente volta a beber. Se for humano, né? Pode ser experiência em qualquer reino. Mas se for no reino humano, você volta de novo ali só com aquelas tendências. é, Vai aprender uma linguagem e tudo. Mas é você. Não você como identidade, mas é você como aquele, entendeu? Aquele contínuo consciência que um dia vai perceber de que, na verdade, ele não é separado do mundo externo. Quer dizer, o mundo interno e o mundo interno faz parte de uma coisa só. O que não vai dar para entender pela mente dual que a gente tem. E esse realmente não vai dar para entender. sim. Esse é um aspecto Eu acho. de Bodhicitta também contém isso tudo, né? Que é a outra estratégia de cortar o fluxo das aflições mentais, né, Roberto? Que o Lama vai falar agora. Então vamos seguir com a leitura. O problema de Bodhicitta é que se a gente realmente estivesse ela espontaneamente, estava tudo resolvido. Sim, Que sim. era, Ah, com entendeu? Você fala, certeza. mas aí você fala, poxa, mas eu tenho condicionamentos que quando acontece alguém fala alguma coisa, me ofende, por mais que eu achasse que aquilo é só som e que eu tenho essa liberdade, muitas vezes eu sou arrastado. Eu posso até não agredir, mas eu sinto.
Eu falo, nossa, eu sim, ainda estou sentindo, entendeu? Aí você fala, exato. não, bodhicitta seria a solução. Aí já é alguma coisa a gente tentar na relativa, a gente já vai botando assim. É, Mas muitas vezes a gente, pelo menos eu, entendeu? Ainda tem condicionamentos fortes que, por mais que intelectualmente eu compreenda, eu tenho que observar internamente como é que estão as energias. sim, e é esse o É convite, né, isso, que ele faz, é esse assim, é para convite. isso que ele É. nos chama, para olhar para isso, né, para esse surgir dessas aflições, para esses condicionamentos que fazem surgir essas aflições. Mas faz É que é total um sentido olhar para dentro, para né? dentro, Se você pudesse sim, falar o budismo, uma coisa primeiro que eu podia falar, olhar para dentro. Eu acho que isso, né? Se o cara falar, não é olhar para dentro, eu falo, nossa, então está totalmente diferente do que eu compreendo, porque é sim, um olhar para dentro. é, E esse olhar para dentro, a gente vai descobrir de que a visão, dado você mudar a posição da mente, muda o fenômeno. Isso eu acho sim, que dá. O Lama Santa adora um cubo, não sei se vocês já devem ter visto, né? Aquele aham, cubo que ele faz, que ele vira um hexágono, sei lá, e vira o cubo com uma aresta, uma face de um lado por outro, e aquilo ali não está na figura, está na é, mente que vê. Eu acho muito sim, interessante como exemplo, né? Ah, tem exemplo também que você pode ver, sei lá, um pato ou um outro bicho, dependendo da maneira que você olhe tem, o desenho e tem tal. muitos, E né, é só exemplos para mostrar que, né, é isso. de co- É isso. Essa é uma das. Eu tenho poucas coisas que eu posso falar. E essa eu tiquei. Não posso botar muito, porque quem tica muito dá com os burros na água, né? Porque, pô, entendeu? Mas Dica, mas deixa aberto o espaço. mas algumas coisas pequenas, por exemplo, que há uma insatisfatoriedade no nascer e morrer em corpo físico, essa eu tiquei. A outra Uhum, coisa é que, se mudar a posição da mente, o fenômeno muda. sem Porque você dúvida, está vendo de outra maneira, isso é possível. Isso eu também não tenho. Vai ser difícil eu chegar à conclusão que não é. Sabe, sim, certas coisas que você fala, poxa, tem certas. Não tem, vocês todos não têm alguma coisa na vida que vocês falam, sim. não, isso não adianta eu ficar refletindo mais sobre uma coisa que esse realmente eu cheguei a essa conclusão. É, sim, com certeza. E à medida que a gente vai se expondo e fazendo e praticando e vendo os ensinamentos, a gente vai ticando mais e mais coisas. Mas é isso, né? Tem coisas que são muito claras e outras a gente tica com uma ressalva, assim, deixa o espaço aberto. Será que é isso mesmo, né? Mas faz todo E sentido. Aline, tem coisa que a gente tica, mas fala, mas eu não consigo fazer ainda, entendeu? Você Uhum, tica que é assim, mas você é, fala, fui arrastado. Eu é, sei que era possível. E aí a gente tenta de novo, entendeu? Vai isso, de novo. isso. Porque o ticar não significa já que está totalmente resolvido. Resolvido. É, O ticar significa que, pelo menos do ponto de vista de mapa, está bem feito. sim. Agora, na hora que você for para o território, o mapa ajuda, mas ele, você, né? Nem sempre, não vai ser o suficiente. É. Muito bom, por isso é o treinamento, né? A gente vai fazendo esse processo todo, treinando, desenvolvendo. Então vamos lá, na segunda estratégia que ele está dizendo, né, que é para cortar esse turbilhão de aflições, é aplicar o antídoto específico e as duas bodhicittas, relativa e absoluta, são antídotos para a gente aplicar aí. Vamos seguir daqui. Quando você pratica a atenção plena à respiração, é provável que surja algum grau de equilíbrio mental. Há também momentos em que a mente está relativamente equilibrada sem meditar. Com um estado de mente relativamente equilibrado e saudável, trabalhamos arduamente, nos cansamos e adormecemos. É isso que uma mente equilibrada faz. Trabalha, cansa, dorme. Acorda, trabalha, cansa, dorme. E vai. Há ocasiões em que a mente está equilibrada e serena, mas por alguma razão perde o equilíbrio. Como se perde o equilíbrio? Não há nada lá fora que perturbe direta ou inevitavelmente o equilíbrio da mente. O que está lá fora faz catalisar as aflições mentais, e as aflições mentais, as tendências da mente para a raiva, o apego e as demais aflições fazem todo o trabalho. Lembro-me, então, o que está lá fora catalisa essas aflições, mas eles não são os responsáveis, né? O que surge não perturba direta ou inevitavelmente a mente. O que perturba são as aflições. Lembro-me de quando eu estava visitando o Forte Vermelho em Delhi, acho que foi lá, perguntei se aquela enorme fortaleza com suas poderosas muralhas já havia sido conquistada. A resposta foi sim.
Cada vez que o inimigo subornava alguém de dentro do forte para abrir os portões, para que as forças hostis pudessem entrar livremente. Os principais traidores de dentro da fortaleza de nossas mentes são a autofixação e o autocentramento, que permitem que a mente seja dominada por circunstâncias externas sem luta. Ao longo do treinamento, ele já falou bastante disso, né, gente? Autofixação e autotreinamento. Esses são os principais traidores de dentro da nossa mente. Suponha que seus sentimentos sejam feridos por um insulto. O insulto não causa diretamente sua infelicidade. Na verdade, o insulto desencadeia o surgimento do orgulho, você se identifica com o orgulho, e essa identificação destrói seu equilíbrio mental. Nossas propensões habituais às aflições mentais são desencadeadas por circunstâncias externas, mas o problema é agravado quando nos agarramos e nos identificamos com nossas próprias respostas aflitivas. Todas as aflições mentais perturbam o equilíbrio da mente. Outra característica que todas as aflições têm em comum, é o fato de elas ocorrerem apenas quando a mente está operando em modo conceitual. Isso não significa, é claro, que quando a mente está operando conceitualmente, ela esteja sempre sob a influência de aflições mentais. Algumas conceituações, como o cultivo meditativo da bondade amorosa ou a prática do Tonglen, neutralizam as aflições mentais. A conceituação em si não é o problema. Agarrar-se às aflições é o problema. Os modos de consciência não conceituais, como o que é cultivado no desenvolvimento da quiescência meditativa, não servem de apoio para as aflições mentais. Portanto, para cortar o fluxo da aflição mental, uma das técnicas é mudar de modo conceitual de consciência para um modo não conceitual. Essa não é uma cura, mas uma pausa. Enquanto isso, podemos desenvolver uma resposta vingativa saudável para as aflições. Esta mente não é grande o suficiente para nós dois. Portanto, esteja longe de minha mente antes do pôr do sol. Adeus. Aqui tem aspectos importantes, né, gente, da gente contemplar, assim, porque quando o evento, ao longo do estudo, o Lama já falou isso muitas vezes, e em outros estudos a gente vê isso, outros professores trazem de formas distintas, né, diversas, assim, para a gente tentar compreender. O evento que faz surgir a aflição mental, um evento externo, ele é um catalisador, mas não é a causa do nosso sofrimento. Isso já é claro para todos nós, será? Então, se vocês quiserem comentar, vocês comentem, tá? Então, surge uma circunstância externa, uma situação, ele surge e dentro de nós surge a aflição. Aí a gente às vezes imputa a culpa dessa aflição que a gente sente ao evento externo, ao objeto externo, que não é a causa, ele é só catalisou o que está dentro. A causa, como o Lama já disse, o Lama não, né? Como já está aqui no treinamento da mente em 7 pontos, uns aforismos atrás, coloque toda a culpa no único culpado, que é o quê? O autocentramento. Então, o autocentramento, a fixação, é que é o problema. O evento externo que catalisa a experiência interna não é o problema em si. Mas quando ele surge e há um ego, né? Há um ego que se sentiu ferido, esse é o problema, né? Porque aí vai ruminando, encadeando coisas, dizem pensamentos e pensamentos e pensamentos sobre a situação, sobre a causa externa, né? O objeto, a pessoa, e aquilo a mente entra num modo conceitual enlouquecido. Então, o que ele diz que as aflições mentais, uma das características das aflições mentais é que elas estão sempre operando em modo conceitual. Isso é muito importante a gente se lembrar, sabe? Porque quando a gente estiver arrastado, imerso, né, mergulhado numa aflição mental, observa como sua mente está operando. Como ela está criando, falando, tagarelando, buscando elementos no passado, pensando possibilidades, coisas para o futuro, e trazendo tanto de elemento, coisas que já aconteceram, que nunca aconteceram, e a mente enlouquece, né? E fica naquele modo conceitual, alimentando a aflição mental. Por isso, uma das estratégias de cortar a aflição é estabelecer a mente no estado natural.
A mente no estado natural está livre, né? Não está sendo arrastada por nada, não está pensando em nada. Essa é uma forma. E a outra forma, as bodhicittas. E tendo em mente também, assim, pensando sobre esse modo conceitual, não é que toda a conceituação da mente é aflitiva, como o Lama acabou de dizer, mas toda aflição está apoiada na conceituação. Então, há modos da mente conceitual que são muito positivas, construtivas, né? Como, por exemplo, as que a gente usa a conceituação, esse poder imaginativo e os pensamentos nas práticas das quatro incomensuráveis, que a gente usa muito, né? A imaginação e o pensamento. A conceituação entra como um elemento que vai nos apoiar no caminho do florescimento. Então, a conceituação não é, em si, causadora da aflição. Mas ela, quando surge motivada por um autocentramento, um ego superinflado, aí ela vai causar aflição. Mas essa conceituação, quando surge com a motivação de desenvolver um coração mais amoroso, mais terno, mais compassivo, ela nos apoia no florescimento. Então, não é que a gente vai negar a conceituação, né? Essa capacidade da nossa mente. A gente vai perceber essas diferenças. E principalmente perceber como a mente está operando quando está arrastada pelas aflições. E como essa fala interna, esse blá blá blá, blá 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 blá, blá, ele surge numa verborragia que parece não ter fim. E a gente olha para isso e eu estou te vendo, e eu exijo que você desapareça daqui, antes do pôr do sol, né? Então, a gente faz sentido, né? Eu acho que para todos nós, eu acho que isso é uma coisa que não é que está claro, né? Arrisco dizer assim. Roberto, Eu acho seres como nós que conceituamos muito, isso é claríssimo. Mas o que eu acho, por exemplo, um bebê, ele ainda não tem essa habilidade conceitual, mas tudo me indica que ele também tem aflições, né? Um bebê, quando o bebê, você, um bebê recém-nascido, ele está com fome, ele sim, tem pelo menos um comportamento que revela que internamente, apesar de não ter um aparato conceitual, tem ali uma aflição. Você não acha? Eu sim, acho. sim. Tem uma diferença, né, de uma aflição nesse sentido que surge por uma necessidade fisiológica de um bebê que ainda não tem um desenvolvimento mental e de consciência acerca das experiências, né? De uma aflição que surge em nós, adultos, né, que já temos uma longa estrada, uma aflição mental que surge para a gente. É diferente, né? Mas com certeza a aflição, essa é uma experiência que permeia a nossa experiência humana, né? Nossa experiência de ser senciente. Então, com certeza ela está presente, sim. E ela pode ser Então eu acho. desencadeada por um modo, por uma É, experiência física, por uma experiência mental. O ponto é que quando ela surge, nós que já temos, né, uma condição de refletir sobre a experiência, quando a gente sente fome, por exemplo, a gente não precisa ficar berrando, né, enlouquecido. Mas tem uma coisa, a fome, por exemplo, é gatilho para a raiva. Quando você está com fome, você tem uma tendência mais irritadiça, né? é. Né? Isso é muito claro. Então a gente percebe isso. A fome está manifestando em nós. E nós aqui velhos, pode perceber como a gente fica mais irritado quando a gente está com fome, né? E aí a gente olha, o problema está na fome, o problema está na experiência. A gente vai olhar para a experiência que surge, catalisada por uma outra experiência. E aí a gente vai lidar com ela. A gente pode lidar com a raiva que surge da fome de uma forma diferente do bebê lida, que o bebê lida com ela, né? O bebê entra em um choro É. estridente, enlouquecido, que você atende logo, dá esse peito, essa mamadeira, essa comidinha para esse bebê. Mas não é diferente da experiência que a gente vive. Não é diferente assim na base, né? Mas é diferente no sentido de que a gente tem um aparato mental de consciência desenvolvido para compreender isso e manejar de uma forma diferente, né? Mas com certeza é aflição, sem dúvida. Alguém quer falar? Parece, então, que a aflição é mais fundamental que a conceituação, né? É. Ela surge antes, né? A aflição, na verdade, Ela ela surge surge e a antes, né? Ela conceituação surge com vem. a vidya. É. Quando você, a partir do momento que você acha que mundo externo e mundo interno estão realmente separados, O vai vir equívoco. a aflição. Não tem É. como, né? O equívoco de base, É né? E aí o base. Isso, sofrimento. exato. É. Esse é o ponto. Essa é uma coisa que a gente dá para praticar, mas eu não tenho experiência direta para. Claramente, a praticada pode ser perdida. É isso.
Aí a gente vai treinando, né, Roberto? Observando, trazendo, É, tendo isso presente na nossa mente, olhando isso nas nossas experiências. Isso aí. Aninha, o Paulo, Agora sou eu. anda. Hoje eu vi no ensinamento do Eric algo que me tocou profundamente. Que ele diz para a gente fazer a seguinte pergunta: aonde dói? Porque no momento em que as coisas estão naquela dinâmica da relação, né, com o outro, que essa dinâmica é rápida demais para a minha capacidade de conduzir a coisa. Então, se a coisa tomar um vulto, melhor me afastar e olhar com mais atenção, né? O que que dói de fato? Agora, não é só naquilo que aparentemente dói, eu penso, né? Me veio em mente também que dentre essas aflições tem coisas que aparentemente parecem brincadeiras. Eu recentemente me flagrei com um impulso de querer fazer uma brincadeira sarcástica. Eu percebi que aquela brincadeira estava ali, consegui respirar e não manifestar, mas ela voltava e o tempo todo ela estava ali querendo se manifestar e eu sabia que aquilo de alguma forma estava agredindo o outro, né? Por mais que fosse uma brincadeira e tal, mas é uma forma de agressão. Então, embora eu não, a princípio não chamasse de aflição, porque não estaria vendo na superfície onde me dói, mas no fundo tem uma dor aí por trás disso. Então, mesmo aquilo que aparentemente não é aflição, mas que é de alguma maneira algo que causa dano ao outro ou causa dano a mim, é para isso que eu tenho que olhar, né? Isso. Que maravilha. Obrigada, Paulo. É muito lindo, né? A forma como os professores nos ensinam. Eu não tive ainda a oportunidade hoje de ver os ensinamentos do Eric, quero ver depois que a gente terminar. Mas é muito lindo, assim, a forma como os diferentes professores nos pegam no colo, né? Para nos ajudar a compreender a nossa experiência. E isso de olhar para onde dói é muito importante, porque às vezes a gente tem uma ideia de dor grosseira, mas tem um aspecto sutil da experiência, né? E às vezes está escondida ali a aflição. E o sarcasmo é realmente uma forma, né? Tanto que no sexto aforismo, é, naquele conjunto de aforismos de coisas que a gente deve evitar fazer, um dos aforismos é esse, né? Não faça uso do sarcasmo malicioso. Então, isso é, como o Paulo disse, né? Isso às vezes vem nessa ideia de brincadeira, né? E não é, né? Está sendo movido por uma dor de quem está fazendo, e certamente é bem possível que cause uma dor no objeto, né? Que vai receber o alvo daquilo. Então, é muito precioso. Obrigada, Paulo, por compartilhar. Muito bem, gente. E assim, então, a gente encerra esse aforismo, né? Pratique as três austeridades. Austeridades, às vezes, dá uma ideia de uma coisa, né? Muito difícil, não é fácil, né? Mas eu acho que é possível. Dentro de onde a gente está, agora já é possível praticar essas três austeridades, né? Lembrar dos remédios das aflições mentais, evitar, né? Quando a gente se deparar com essas situações que trazem, emergem essas aflições, a gente evitar, cortar ela para olhar para ela, perceber que ela está chegando e aqui você não faz morada, pode se retirar, que eu já te vi, você não é bem-vinda e cortar o fluxo, estabelecendo a mente no estado natural, usando as bodhicittas, relativa absoluta, né? Ou abrindo esse espaço, reconhecendo a nossa experiência, onde dói em nós, o autocentramento, contemplando toda essa gama de experiências que fazem surgir, emergir essas aflições, né? Eu sou muito encantada com esse livro, e com esses ensinamentos, gente, falando rapidamente, assim, porque eles trazem ensinamentos que são muito factíveis para a gente. É fácil de observar isso na nossa experiência, né? Como a gente é arrastado, e é também bem possível, e não é difícil de perceber,
como essas orientações todas, elas realmente nos conduzem, nos levam para um estado de liberdade. E elas são possíveis, né? Muitas não são fáceis, mas elas são muito possíveis. Agora a gente precisa ter essa disciplina, né? De praticar, de sentar na prática formal, de lembrar, né? Uma das austeridades, lembrar dos ensinamentos para a gente conseguir cada vez mais cortar essas aflições e não ser arrastada pelo sofrimento, né? Muito bom. Vamos seguir um pouquinho no próximo aforismo, tudo bem? Aí depois a gente faz a meditação e aí depois a gente encerra. Então vamos entrar no próximo aforismo, não sei se a gente vai conseguir cobrir ele todo hoje, mas vamos até onde der. Obtenha as 3 principais causas. As 3 causas principais do florescimento de uma prática espiritual são receber orientação de um mentor espiritual qualificado, dedicar-se a todas as etapas da prática de acordo com as orientações que receber e reunir condições necessárias internas e externas para uma prática efetiva. Rapidinho, gente. Eu acho que essas 3 causas a gente vai ver em detalhe, né? Mas a meu ver, nós temos todas elas. Então, a gente pode se dedicar às práticas, hein, gente? Receber orientações de um mentor espiritual qualificado. É a primeira causa principal do amadurecimento espiritual. É receber orientação de um mentor espiritual qualificado que não tenha apenas conhecimento e experiência, mas que ensine de forma eficaz e que seja motivado pela compaixão. A gente tem o grande mérito de ter muitos mentores espirituais qualificados nos dando a mão, né? Hoje de manhã o grupo teve recebeu os ensinamentos na pergunta e resposta do Eric. A gente tem o Lama Alan, tem o Lama Santen, tem o Lama Tenzin Wangyal, tem vários professores maravilhosos, né? Incríveis, assim, que nos estendem a mão e nos apoiam realmente. Então, a gente tem um grande mérito de ter acesso a esses professores, né? Assim como um bom médico, um bom mentor é uma pessoa que tem conhecimento e experiência. A analogia sobre a relação do praticante com o mentor espiritual e com o médico é estreita e importante. Durante anos em Dharamsala, na Índia, fui assistente do Dr. Yesh Donden, que era o médico pessoal do Dalai Lama. Dr. Donden tratava todos os tipos de doenças, de resfriado a câncer terminal. Seus diagnósticos, feitos com base em perguntas, exame visual, análise de urina e diagnóstico de pulso, eram, em muitos casos, incrivelmente precisos. A medicina tibetana visa não apenas eliminar os sintomas, mas também curar as aflições em sua origem. Depois de fazer o diagnóstico e prescrever o tratamento, o paciente deve retornar de forma regular e informar o médico sobre como o tratamento está indo. Conforme o paciente faz seus relatos, o médico faz outros exames e, muitas vezes, ajusta a medicação. Às vezes, durante o processo de cura, há uma fase em que alguns sintomas pioram, mas se o paciente conseguir suportar esses sintomas resultantes do tratamento médico adequado, eles acabam passando. Claro que também pode acontecer de o paciente se sentir pior ou pelo menos não melhorar depois do tratamento, porque não era de fato o tratamento adequado. Portanto, essa relação próxima com o médico é essencial. Os paralelos entre médico e professor espiritual e entre a cura e amadurecimento espiritual são bastante profundos. Então, rapidamente, quando você está lá sob cuidado médico, aí o médico te prescreve um tratamento, né? Se os sintomas pioram, se você não tiver confiança plena no médico que está te assistindo, você vai embora, né? Você vai e fala, não quero saber disso não, em vez de melhorar, piorou. Mas se você tem uma relação próxima, estreita e uma confiança nesse profissional que está ali te apoiando, te assistindo, é muito possível que você vai ficar. E aí esses sintomas que pioraram vão melhorar cada vez mais, e aí você vai seguir com o seu tratamento nessa melhora gradual e contínua, né? Mas precisa confiança.
E aí vamos ver o que ele fala sobre o mentor espiritual, que é um paralelo muito próximo, como o Lama está dizendo. Se você está cansado de ficar sob o domínio das aflições mentais, cansado de sofrer por apego, hostilidade, ressentimento, ciúmes, competitividade, depressão ou, de maneira mais ampla, ter uma mente disfuncional, o budismo fornece uma segunda opinião muito bem-vinda ao diagnóstico. Estar sujeito a essas aflições é simplesmente parte da condição humana. A hipótese budista é a de que as aflições estão enraizadas pelo hábito, mas não fazem parte de você intrinsecamente. Em outras palavras, a mente pode se curar e de maneira irreversível. A consciência primordial, por ter natureza que nunca foi distorcida e nem afligida, é a fonte da compaixão, da sabedoria e do poder. A consciência primordial é sua por direito e já está presente dentro de você. Você não precisa ser outra pessoa para se tornar um Buda. Você só precisa ser quem você já é, reconhecendo quem realmente é. Quando você busca um professor budista para ser curado, ele ou ela irá apontar a sua natureza de Buda e ajudá-lo a realizá-la. Superficialmente, podemos, inicialmente, buscar o Dharma como refúgio da turbulência do cotidiano, uma pausa que a quiescência meditativa pode nos dar. É como ir ao médico com o nariz entupido, buscando uma solução rápida. No entanto, o médico pode nos dizer: vou tratar o nariz entupido, mas você está com câncer. Você quer tratar isso também? Nossa condição acaba por ser muito pior do que imaginávamos. Da mesma forma, podemos esperar algo modesto do Dharma, como umas pequenas férias mentais, mas acabamos descobrindo muito mais do que esperávamos. O potencial é extraordinário. Buscar um mentor espiritual é como ir a um médico com o que parece ser um problema simples, mas, na verdade, é uma matriz de problemas complexos e profundos para os quais existe uma cura comprovada pelo tempo. Estamos à procura de ajuda para aliviar nossas aflições. Um mentor espiritual qualificado está familiarizado com uma variedade de métodos eficazes no tratamento de uma grande diversidade de pessoas, não apenas pessoas com sua própria constelação pessoal de aflições. Confiamos nossa vida a um mentor espiritual, assim como confiamos nossa vida a um médico. No entanto, assim como o médico ou o mentor espiritual está nos examinando, também estamos examinando o médico ou o mentor espiritual. A relação entre mentor e aluno pode ser uma fonte de imenso benefício ou de enorme sofrimento. Existem critérios para determinar se você está recebendo benefícios de um mentor. Se você encontrar alegria na prática, achar que a virtude surge com mais facilidade e que as aflições mentais estão gradualmente sendo atenuadas, é sinal de que você está, de fato, se beneficiando. É melhor encontrar um mentor espiritual pouco conhecido, de quem você recebe benefícios, do que um mentor de renome, de quem você não recebe muito benefício. A analogia entre mentor espiritual e médico também é válida em relação à comunicação. Suponha que um paciente diga a um médico: você é o melhor médico do mundo e farei o que você disser. Quando o médico pergunta ao paciente, uma semana depois, como o tratamento está progredindo, e o paciente diz: deve estar indo bem, porque você é o melhor médico do mundo. Isso não é uma resposta. Esse tipo de falha na comunicação acontece muitas vezes em relacionamentos mentor-aluno. Outro tipo de falha de comunicação acontece quando um mentor exige uma fé tão cega por parte de seus alunos, de modo que eles não têm permissão para questionar o tipo de ensinamentos ou práticas que ele está transmitindo. Os ensinamentos que eu concedo são absolutamente puros, transmitidos por seres perfeitamente iluminados. Então, se você não está se beneficiando deles, a culpa é sua. Não culpe a mim e muito menos a tradição que eu represento. Essa é uma situação em que toda responsabilidade e conhecimento são supostamente concentrados em uma pessoa ou em uma
tradição de forma autoritária. E os alunos são convidados a suspender seu próprio poder de julgamento e inteligência em deferência a essa autoridade. Isso não poderia estar mais em desacordo com a postura original do Buda e a relação com seus discípulos imediatos. Quando você estabelece um relacionamento com o mentor espiritual, é crucial que haja uma comunicação saudável de duas vias. Quanto mais forte for o relacionamento, mais importante é o diálogo. A tradição budista do diálogo honesto começou com o próprio Buda, que ensinava por meio do diálogo. Dentro do budismo, o aluno tem a liberdade de dizer: isso não faz sentido para mim, ou isso não está funcionando para mim. A tradição do diálogo aberto tornou o budismo adaptável e perene, e fez com que fosse relevante em uma ampla variedade de configurações culturais. Uma pequena pausa, gente. Então, até aqui, né? Encontrar o mentor espiritual é, adequado. Receber orientações de um mentor espiritual qualificado. Eu não sei vocês, assim, mas é bem possível que no caminho das práticas, né, de autoconhecimento e espirituais que cada um possa ter trilhado, a gente já viu, ou já soube, ou já vivenciou situações assim de gurus que, não, você é assim, é assim. Se você questiona, você é rechaçado do grupo, e enfim, né? O negócio, o erro está em você, que não faz o negócio direito. Existe muito isso, né? Existe por aí. E aí fica uma alienação, né? E as pessoas perdem o poder de julgamento, e o pior, perdem o poder de resolução das próprias questões, né, das próprias situações da própria vida, pedem essa autoridade, vamos dizer assim, por falta de uma palavra melhor nesse momento, em relação à sua própria experiência. Você só confia lá fora, no outro, e tem uma fé cega. Isso não ajuda, né? Não ajuda de forma alguma. Isso é muito louco, mas tem muito por aí. Só um relato de coisas que eu já vi ao longo do caminho, né? E o budismo tem isso, né? Que é fantástico, assim, essa abertura do diálogo. Não, isso não está funcionando para mim. Ou isso não sei o quê. A gente tem essa possibilidade de falar. E aí o professor, o mentor, vai nos ajudar a entender. Não está funcionando? Você fez dessa forma? Aí a gente vai testar, né? Vai ver, não funcionou, então vou tentar de novo para ver se eu fiz certo, né? Se eu fiz alguma coisa que me escapou. Eu tento. Mas ter essa abertura do diálogo e essa troca, essa compreensão, é muito fantástico. É de um outro lugar que a relação se dá, né? Para mim é muito mais significativo, sem sombra de dúvida. Aninha ou Paulo? Rapidinho, quero. é, ele comentou aí sobre uma coisa que a Jetsuma também comentou. Às vezes, um mentor com muitas qualificações, com muitos alunos, com isso, com aquilo, não, você não ter a possibilidade de ter esse intercâmbio com ele, enquanto que o outro, que pode não ter 10 quilos de aluno, 10 quilos de não sei o quê, aquela coisa arada toda, mas com certeza é uma pessoa que tem uma qualificação, vai ser de muito mais ajuda para você do que o outro, né? E Sim. isso foi eu coloquei até no, acho que no Retiro da Sanga, uma fala da Jetsuma, e eu vi a mesma coisa agora Alan falando assim. É É, interessante. porque as pessoas podem ter essa ideia, né? De tem que ser com aquele mentor, aquele professor super famoso que tem milhares e milhares de seguidores ou não sei o quê, né? E não é por aí, né? Ter Uhum. um mentor menos famoso pode trazer para a gente essa proximidade maior, né? Que tem menos pessoas para dar conta, né? Exatamente. É, então, tirar essa ideia também, porque essa ideia também de que quem vai me ajudar é só aquele que tem dezenas, centenas de milhares de seguidores, assim, porque hoje em dia essa coisa louca que é a internet, né? Gente do céu, nem vou falar nada. Isso acontece muito, já tá bom. E Aline, e o mestre tem que ter mais bodhicitta que a gente, né? Você encontra Tem, alguém. Eu acho que o sujeito tem menos bodhicitta naquele sentido de uma sabedoria, não é propriamente compaixão, que acha que pode ter menos do que eu. Tem alguma coisa errada, entendeu? Tem tantas coisas assim, né? é.
O nosso professor, o mentor espiritual, é aquela pessoa que já percorreu o caminho, já tem uma realização que a gente não tem, né? Porque aí ele É, vai nos ensinar esse caminho que ele já percorreu. Então, se, ele se, se ele não percorreu ainda, como é que ele vai me ensinar o caminho que eu estou percorrendo, né? Então, ele está normal. vendo o mundo de um lugar mais lúcido, só isso. Aí, Exatamente. se eu conseguir ver do lugar que ele está vendo, ele não precisa me ensinar mais nada, eu vejo. Exato. Gente, Guru Yoga é isso. Guru Yoga não é a gente ficar só repetindo, repetindo devocionalmente, sem entender nem do que está fazendo. Guru Yoga é você ter alguém operando de um lugar mais lúcido e você vai naquele lugar, lugar entre aspas, né? É uma composição de mente. E Sim, você vê experiência. aquilo, entendeu? Você fala, caramba, é isso mesmo? É. Pelo menos é como eu entendo o budismo, né? Porque senão Sim, a gente sim. começa a reificar também o mestre, É. como se o mestre Exato. fosse, entendeu? Pô, o cara, aí você falou, olha, tem alguma coisa, isso é meio hábil, né? Quando o sujeito reza para Guru Rinpoche, para Jesus, para não sei quem, isso é quer dizer, o cara às vezes nem pensa assim, mas isso é um meio hábil que ele vai acalmar um pouco a mente dele e vai, pelo menos, ele vai operar a partir de um lugar menos confuso. Não é Exato. isso? Exato. É. Eu Isso acho. mesmo. É isso mesmo. Vamos seguir aqui para a gente terminar pelo menos essa primeira causa, né? E depois a gente faz a nossa meditação. Então, eu insisto na importância do diálogo porque duas forças poderosas entraram em colisão quando o Dharma budista foi trazido para o Ocidente. O Tibete era uma sociedade hierárquica. Tudo dentro do Dharma era hierárquico, com vários níveis: lamas encarnados, abades, professores monásticos, monges e monjas totalmente ordenados, noviços monásticos e assim por diante. Nesse sistema hierárquico, pode-se facilmente ter a impressão de que, a partir dos ensinamentos budistas tibetanos, os alunos devem considerar seu mentor espiritual com percepção pura, devem ver o professor como um Buda. Ao mesmo tempo, podem ser encorajados a se considerarem seres sencientes deludidos. Essa disparidade radical pode facilmente levar a uma dependência nada saudável com o guru sabe-tudo e a um sentimento também pouco saudável de que o praticante é perverso, pouco inteligente e que não merece atenção. Nós, no Ocidente moderno, podemos exagerar em nosso ideal igualitário, especialmente quando isso nos rouba qualquer apreciação ou reverência real por aqueles com mais qualidades do que nós. Por outro lado, uma atitude excessivamente hierárquica em relação à tradição budista pode prejudicar o desenvolvimento do nosso próprio poder de observação e de bom julgamento. Existe uma maneira de transformar a aparente adversidade dessa colisão de normas culturais em um apoio à prática espiritual. Desenvolver um diálogo honesto e respeitoso com o seu mentor espiritual. Expresse suas reservas abertamente e sem desrespeito. E então, ouça a resposta com a mente aberta. Mas, como diz o velho ditado, não tão aberta a ponto de o cérebro despencar. Mas será mesmo necessário encontrar um mentor espiritual para guiá-lo? No dia em que o Dalai Lama recebeu a confirmação de que havia recebido o Prêmio Nobel da Paz em 1989, eu estava servindo como intérprete para ele durante uma das conferências do Mind and Life com um grupo de neurocientistas. Naquele dia, ele foi entrevistado por um correspondente de uma rede de televisão canadense que lhe perguntou sobre a importância de ter um guru. Sua resposta foi curta e direta. Ter um mentor espiritual pode não ser indispensável, mas pode certamente poupar-lhe muito tempo. Aprender com alguém que dominou uma habilidade ou um conhecimento economiza bastante tempo quando queremos dominar essa mesma habilidade ou conhecimento. Isso é pelo menos tão verdadeiro com respeito à prática espiritual, como é na música, na arte, na tecnologia e na ciência. Opa. Então, aqui essa primeira causa, né, de ter encontrar, receber orientações de um mentor espiritual qualificado. Então, é isso que a gente vai buscar, isso que
Graças a méritos acumulados, né? A gente tem essa oportunidade hoje de ter professores assim, mentores assim, nos ajudando, né? Nos apoiando, nos conduzindo no caminho. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos fazer a meditação para decantar tudo isso que nós vimos, falamos, blá, 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 blá. Então, encontre uma posição de corpo confortável. Vai ser uma meditação conduzida pelo Lama Alan no retiro de 2018, 24 minutinhos. Então, encontre a sua posição, seja sentado, deitado, como você preferir, como você se sentir mais confortável. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça.
Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, desde que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath.
E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness, and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido.
To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way, we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing, we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão.
Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes, and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma.
Muito bem. Então, outro vídeo não tinha parado o áudio, de compartilhar o áudio. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui nosso estudo de hoje. Vamos dedicar os méritos da nossa prática, né? Do nosso estudo e prática. Dedicar os méritos para benefício daquelas pessoas que nós tivemos em mente, para benefício de todos os seres que estão imersos no lago de sofrimento, de aflições, que todos possam encontrar a forma de liberação, superar toda causa de sofrimento e que todos, sem exceção, possam ser felizes. E nós dedicamos os méritos também ao nosso próprio caminho. Possamos estar sempre conectados com o Dharma, encontrando professores qualificados, amigos do Dharma, que nos apoiam, conseguindo o tempo e as possibilidades necessárias para praticar. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nildoda, Ogenla Madrugyone, Doacheke Malupa, Dei Salagopa, Show. Muito bem, queridos, queridas, obrigada pela companhia. Nos vemos no domingo. Obrigada, Aline. Obrigada, Obrigada. Sânia. Cuidem-se. Obrigada. Beijos, Boa semana para todos. beijos. Obrigado, Aline. Boa Beijos. semana. Tchau.